Deus, temos compartilhado esses dias, vamos voltar onde nós paramos. Todo mundo me desobedeceu essa semana. Ô, igreja desobediente, cara. Todo mundo olhou no espelho antes de vir para cá, olha. Ô, Rebeca, ajuda aí, cara. Semana que vem, sem olhar no espelho, amém? Deus tem ministrado no nosso coração sobre discipulado, Deus tem queimado o meu coração. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer é fazer as coisas um pouco mais calma, com um pouco mais de tempo, tentando achar e tentando descobrir o caminho. Deus mostra para o povo o caminho, Deus tira o povo da terra do Egito, mostra para eles a terra, vou levar vocês para uma terra, mas entre você ter a visão e o realizar da visão, às vezes as coisas demoram um pouco. Muitas vezes nós temos caído no meio do processo porque nós não sabemos esperar o tempo do processo. Muitas vezes Deus te deu uma palavra profética, às vezes é uma palavra, às vezes é algo sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre o teu casamento, ou sobre os teus filhos, ou seja, qual for a situação. E muitas vezes nós achamos que Deus é aquele Deus do instantâneo, vai acontecer naquele momento do jeito que não. Deus não tem, Ele não tem o tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Deus não está preso no nosso sistema de tempo. Deus é um Deus que opera hoje, ontem e amanhã, e do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E nós precisamos aprender isso. Então eu tenho tentado buscar essa forma nessa multissabedoria de Deus, amém? Fica de pé com reverência à palavra de Deus. Temos esse costume como igreja. Alguns gostam, outros não gostam, mas abra sua Bíblia comigo em qual o texto desse mês? Bora, Fernando, eu falei semana passada aqui. Na trave, Fernandão, Eclesiastes. Fernandão, Mateus, Eclesiastes, na trave. Eclesiastes 4. Dia 14 é que vai ser começa a dar o start no discipulado, né? Dia 14 de dezembro, eita glória. Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor... Eita, esse texto tem sido muito usado em casamento, mas ele serve para todos os dias nas nossas vidas, amém? Melhor é serem dois, porque tem melhor paga do seu. Se um cair, o outro... e o seu companheiro, mas o que estiver só, pois caindo, não haverá quem o... Além disso, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas como um só se esquentará. Se alguém quiser prevalecer contra o outro, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Amém? Pode assentar. Nós olhamos um pouco no começo desse texto, na semana passada, sobre a importância de andarmos de 2 a 2. Andamos e olhamos essa importância de andarmos de 2 a 2. Se você está passando por uma luta dentro da igreja, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um problema e não pediu ajuda, não tem como, a gente não tem bola de cristal para descobrir o problema, para poder resolver. Mas quando você trouxer o problema, eu te garanto que se eu ou um dos pastores não fizer uma visita para ti, tu pode ficar bravo com nós. Mas não fica sem antes pedir ajuda. É importante pedir ajuda e falar com os irmãos e não andar só. Vimos sobre essa importância de não andarmos só. E hoje eu queria mostrar um pouco sobre essa segunda parte. Se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Além disso, se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão, mas como um só se aquentará. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre a vida de Paulo, e eu não vou ler todos os textos por causa da questão do tempo. Mas Paulo, perseguidor da igreja, se você depois quiser ler a história lá em Atos, está lá em Atos 11, mais ou menos, ele começa a relatar a sua história. Começa como perseguidor da igreja, começa como um fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja. De repente, no meio do caminho, Paulo encontra com Deus. A gente conhece muito essa história. Paulo, por que me persegues? Paulo tem aquele encontro com Deus, a vida dele é transformada, a vida dele é mudada. E de repente ele acha que pelo fato da vida dele ter sido transformada e por o que Deus tinha feito na vida dele, é aquilo que eu te disse agora há pouco sobre o processo.
Entenda, o chamado é uma coisa, o processo é outra coisa. Uma coisa é o chamado, outra coisa é o processo. No meio desse processo, ele não entende o processo de Deus. Ele começa a pregar o evangelho e ninguém escuta Paulo. Ninguém recebe, ninguém escuta, ninguém ouve. Aí ele vai, corre e tenta pregar ali na cidade que ele estava, ninguém aceita. E fala, mas calma aí, não era esse aí que estava perseguindo os irmãos, que estava perseguindo a igreja? Como é que nós vamos ouvir falar sobre você? Não, esse negócio está errado. Ele está fazendo isso para enganar. Quando a gente chegar na reunião, ele nos assalta, ele nos pega, ele nos prende. E ninguém aceitava, porque ele entendeu o chamado, mas não entendeu o processo. E no meio desse processo, então, Paulo vai, continua tentando, ele sobe para Jerusalém, para encontrar com os discípulos. Só que o que acontece? Os discípulos também não recebem. Os discípulos não recebem e ele começa a entrar numa crise. E Paulo para o seu ministério e vai para uma cidade chamada Tarso, fazer tendas. E lá ele fica durante 14 anos em Tarso. Parado, sentado e esperando o tempo e o processo de Deus. Ele fica parado ali porque ele tentou e não deu certo, ele tentou e não conseguiu, ele tentou. Mas, cara, ninguém pode condenar Paulo porque ele tentou. Ninguém pode condenar Paulo porque ele tentou alcançar, ele tentou realizar, ele tentou fazer. É fácil você condenar alguém quando você não andou e não passou pelo que aquela pessoa passou. É fácil você chegar diante da pessoa e condenar, mas você precisa entender a história que vem por trás daquela pessoa. E Paulo tinha uma história por trás dele. Paulo tinha uma história de alguém que tinha tentado, tinha lutado, tinha tentado e não tinha conseguido. E ele volta para Tarso e para durante 14 anos em Tarso. E eu fico imaginando, o que aconteceria se ele tivesse permanecido ali? Como é que teria sido se ele tivesse permanecido ali em Tarso até o restante da sua vida? E de repente eu comecei a ver, presta atenção, eu pesquisei. E põe óculos e tira óculos, né? Na primeira viagem missionária de Paulo, ele prega em Antioquia, na Síria, Chipre, Salamânia, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Isso na primeira viagem missionária dele. Depois Paulo faz a sua segunda viagem missionária e ele prega em do nome da cidade bonita, Tolemaida, Tiro, Sidão, Tarso, Troade, Neápolis, Filipe, Tesalônica, Bereia, Atenas, Corintos e Éfeso. Depois ele faz a sua terceira viagem. Ele passa em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, Éfeso, Asson, Neápolis, Filope, Antílopes, Corinto, Antenas, Bareia, Tesalônica, Mileto, Patra, Tiro, Cesareia e Jerusalém. E depois, como prisioneiro, ele ainda visita a ilha de Malta e visita Roma. Mais ou menos, contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, cerca de 25 a 26 cidades ouviram falar do Evangelho através de um homem que desistiu de tudo e num momento ele parou a caminhada, parou o ministério e parou tudo e foi fazer tenda, achando que o processo e o que Deus tinha para ele não ia acontecer. Talvez por feridas, talvez por críticas que ele ouviu no ministério, talvez por setas que ele ouviu, talvez por críticas, talvez por algumas situações. Isso dói muito no meu coração quando eu vejo essa palavra, porque quantas pessoas eu e você conhecemos que são potenciais de Deus?
Talvez tentaram servir fora do tempo, talvez tentaram fazer de uma forma que não era para se fazer. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito sobre a vida daquelas pessoas. Deus tinha algo para realizar através da vida daquelas pessoas. Deus tinha cidades para visitar através daquela pessoa. Deus tinha almas para ser ganhadas através daquela pessoa. Aquela pessoa tinha tanto potencial, mas em algum momento, alguma situação aconteceu. E aquela pessoa desistiu e parou e pendurou a chuteira. E quantas pessoas nós temos hoje, que eu e você conhecemos, que hoje estão com a chuteira pendurada, que estão parados. E como diz a palavra, se um cair, eu quero te perguntar nessa noite, onde estão os irmãos que vão levantar os outros irmãos que estão parados, estão encostados, estão feridos e estão machucados? Porque de repente quando Paulo está ali, e abra sua Bíblia comigo em Atos, deixa eu te mostrar algo. Abra sua Bíblia comigo, Atos 11. Todo mundo abriu, amém? E de repente, acontece um avivamento em Antioquia. Barnabé chega em Antioquia para visitar e para ver aquele avivamento e ver o que estava acontecendo. Versículo 20, havia porém entre eles Chipre e tal. 21, a mão do Senhor era com eles e grande número de pessoas creu e se... Atos 11, 21, a mão do Senhor era com eles e grande número de pessoas creu e se... ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas ao ouvido da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus e se alegrou, exortou todos aqueles que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso, à procura, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia por um ano inteiro, e se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e discípulos pela primeira vez foram chamados. E de repente Barnabé chega no meio de um avivamento de Deus. De repente Barnabé vê as coisas de Deus acontecendo, pessoas sendo salvas, as coisas acontecendo, pessoas sendo curadas. E ele lembra de Saulo, parado há 14 anos com a sua chuteira pendurada. Ele lembra que existia um homem de Deus que tinha um chamado e tinha um projeto e tinha algo de Deus. E ele larga tudo e vai buscar essa pessoa para que depois mais de 25 cidades fossem chacoalhadas através da graça e da unção que Paulo carregava. Mais de 14, alguns dizem 14, outros dizem 13, porque há uma discussão sobre o livro de Hebreus, né, Márcio? Mas cerca de 13 a 14 livros da Bíblia são escritos, sabe por quem? Por esse Tarso, por esse Paulo de Tarso, por esse homem, Saulo, por esse homem que tinha pendurado a chuteira, por esse Paulo. 14 livros do Novo, 13. Vamos discutir Hebreus agora? Beleza, vamos botar na chuteira. Põe 13. 13 livros foram escritos por ele, as cartas paulinas, fortalecendo a igreja. E até hoje eu e você recebemos da graça. Até hoje eu e você, mais de 2000 anos depois, eu estou aqui pregando sobre ele. Um homem que marcou o cristianismo, onde os crentes pela primeira vez foram chamados cristãos. Até hoje marca a história, até hoje é um exemplo, até hoje é um referencial. Até hoje, homens de Deus não conseguem nem chegar aos pés do que aquele cara fez, de tudo que ele realizou, de tudo que aconteceu. Mas em um momento da caminhada, e é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Em um momento da caminhada, vida,
ele pendurou a chuteira. Em um momento da caminhada, ele achou que ele não ia conseguir. Em um momento da caminhada, ele precisou de alguém para estar do lado dele, para incentivar, para ajudar e para fortalecer. Ele precisou que alguém acreditasse nele, quando até ele mesmo não acreditava. Ele precisou que alguém investisse na vida dele, porque Barnabé larga o que ele está fazendo, larga a correria, larga o avivamento, e vamos ser sinceros, Barnabé tinha boa desculpa para não ir? Barnabé tinha uma boa razão para não ir? Mas ele larga tudo e diz: eu preciso daquele cara. Há uma graça e há uma unção de Deus sobre a vida de Paulo, e eu preciso reativar, eu preciso reanimar, eu preciso fortalecer. Essa é a importância do discipulado. Nós precisamos ter irmãos ao nosso lado que nos ajudem, que nos incentivem, que nos ajudem a crescer, que acreditem em nós quando mesmo nós não acreditamos. Irmãos que acreditam, que olhem para nós, que façam um culto na segunda-feira e acredite num grupo de pessoas que ninguém acredita. Nós precisamos disso hoje, Fernando. Nós precisamos de homens e mulheres que acreditem uns nos outros. E sabe o que é o problema? Para dizer que eu não presto, eu não preciso da igreja, eu já tenho eu mesmo e tenho Satanás para me dizer isso todos os dias. Para dizer que eu estou errado, eu não preciso de um irmão. Eu sei das minhas fraquezas. Eu encaro ela todos os dias. Eu olho para ela todos os dias. Mas para me incentivar, para ser um espelho na minha vida, para mostrar a graça e abrir os meus olhos para que eu veja o potencial de Deus que há em mim, eu preciso que o meu irmão pare o que ele está fazendo e gaste tempo comigo. O problema é que nós lemos o texto, parece rápido. Se Barnabé pegou, foi lá e rapidinho, achou. Não, ele diz a Bíblia o quê? Ele largou tudo, ele foi lá, ele procurou. Ele tentou achar, ele foi, perguntou para um. E antigamente não era tipo WhatsApp, mano. Manda um zap para ele que a gente encontra tal lugar. Você tinha que andar, bater de porta em porta. Você já ouviu falar, cadê Saulo? Cadê Paulo? Cadê Paulo? Ei, você ouviu falar sobre Paulo? Ei, você ouviu falar sobre Paulo? Ei, cadê Paulo? Paulo, não conheço Paulo. Não, então calma aí, vamos para o outro lado da cidade. E de repente ele entra num lugar, está ali um cara tecendo e fazendo tendas, costurando, fazendo, sabe, esperando. Desacreditado, achando que o seu chamado tinha passado. Se coloca um pouco no lugar de Paulo nessa noite, como estaria o teu coração? Se você tivesse tentado servir a Deus, se você tivesse tentado fazer, se você tivesse tentado fazer e deu errado, e você foi para um lugar e se escondeu, e 14 anos você ficou ali, e talvez Paulo acordou, pensando que seria mais um dia comum, aonde ele teceria as suas tendas em mais um dia comum, aonde ele trabalharia em mais um dia comum, aonde ele voltaria para sua casa triste, como nos outros dias, como foi ontem. E aí ele levanta, faz o seu café da manhã, respira fundo e vamos fazer o que eu ainda preciso fazer. E mal sabia ele que existia um homem, e lá no texto anterior diz o quê? Que Barnabé era o quê? Cheio do Espírito Santo, homem de bem e cheio do Espírito Santo. Aonde estão os homens cheios do Espírito Santo deste lugar? Que veem o que Deus vê e que faz o que Deus manda fazer. Que vai atrás do ferido, que deixa as 99 e vai atrás de uma. Que deixa as 99 e vai atrás de uma. Aonde estão os homens que estão dispostos? Aonde estão? É fácil criticar, é fácil jogar uma pedra, mas o difícil é se colocar à frente do seu irmão e dizer: antes de você tocar nele, você tem que tocar em mim. E quando nós começamos como igreja, nós começamos com uma igreja
e uma das colunas dessa igreja é a aliança. E nós não podemos perder isso, nós não podemos esquecer que nós somos uma igreja de aliança, que não deixamos ninguém para trás, que não abandonamos ninguém, que temos lutas e temos dificuldades e temos problemas, mas nós vamos lutar uns pelos outros. Vamos acreditar. E por isso que no meio da caminhada, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, nós precisamos reativar o ministério, nós precisamos reativar o discipulado, porque eu quero incentivar a vida de uns irmãos. Eu lembro que uma vez eu olhei para o meu pai e disse, pai, o senhor tem uma igreja, o senhor tem um ministério, o senhor tem algo para fazer, vai cuidar da tua igreja, vai cuidar dos teus netos, vai cuidar dos outros filhos e me deixa. Porque eu tinha decidido que para mim chegou o fim. E ele olhou nos meus olhos e disse, eu só saio daqui e eu só piso fora daqui o dia que você pisar, porque eu acredito no chamado e na graça de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos de pessoas, e hoje se eu estou onde eu estou, Deus usou a vida de um homem para fazer de mim o que eu sou, e a vida de uma mulher também, que é a Aline, minha discipuladora, Aline, guerreira. Mas Deus usou homens e mulheres que acreditaram em nós. Jaime, eu lembro quando Alberto não está aqui, mas que eu pagava gasolina para o Alberto para ele te buscar e tu te escondia. E hoje você é um pastor na casa de Deus porque alguém acreditou em você. O que eu estou tentando te dizer é: acredite no seu irmão. Acredite no seu irmão. Gasta tempo, vai buscar ele em casa. Quantas vezes, pastor? 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 por dia. Pastor, quantas vezes eu tenho que ir lá atrás do irmão? 70 vezes 7, a Bíblia diz, perdoa teu irmão 70 vezes 7. Se eu estava fazendo um aconselhamento, e a pessoa falou, pastor, não dá. Eu falei, não dá para manter o casamento, não dá. Então, irmão, ama o seu próximo. Não, pastor, nem como próximo não dá. Então ama como irmão da igreja. Também não dá. Eu falei, então ama como inimigo. Não tem jeito, meu irmão, a Bíblia não tem escolha. Né, Luiz? Então volta, vamos amar como esposa, porque como inimigo vai dar muito trabalho. Tá bom, volta, fazer o quê? Mas nós temos que amar uns aos outros e amar e preocupar, ir atrás. E eu te pergunto nessa noite, quantos potenciais de Deus estão largados, estão abandonados, porque eu e você estamos tão acomodados na nossa cadeira, estamos tão confortáveis nos nossos lugares, estamos tão confortáveis construindo os nossos palácios, as nossas vidas, as nossas coisas, que nós não temos tempo de correr atrás de um irmão, de visitar uma pessoa, de discipular, de gastar tempo, de fazer uma ajuda, de gastar um tempo com a pessoa, de ir na casa da pessoa. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Cristianismo não é religião, cristianismo é Cristo em nós. E o que Jesus fez quando Ele veio à terra, Ele investiu na vida dos discípulos e formou neles homens de Deus, homens que viraram aquele mundo de cabeça para baixo. O que Jesus veio fazer na terra? Acreditar no homem e investir na vida do homem. Sabe por que Deus te colocou aqui na terra? Para representar Ele aqui na terra, é ou não é? O que são os cristãos? Quem representa? Jesus aqui na terra. E se Jesus veio para acreditar no homem, você foi escolhido para acreditar no ser humano, para investir, para crer, para acreditar no ministério do seu irmão, para acreditar na vida do seu irmão, para investir na vida do seu irmão, para acreditar na vida dele. Uma vez, foi tu, não foi, Adalberto, que a Bá pagava teu ônibus para vir para a igreja, né? Pensou, Adalberto, hoje você está aí, cara, os netos estão aí, frutos de alguém que investiu na nossa vida, cara. Cara, como nós precisamos acreditar uns nos outros, e quantos potenciais. Aí eu te pergunto nessa noite, uma pergunta simples, não é pegadinha, não é simples, Fernando. O que teria acontecido com essas 20 cidades? Nós faltaria uma boa parte da Bíblia, não estaria aqui se Bernabé não tivesse ido lá. E quantas coisas Deus ainda quer realizar na nossa geração, e Ele não tem realizado, sabe por quê? Porque algumas pessoas erraram no meio do caminho, algumas pessoas caíram e não tiveram alguém para ir levantá-los. Não tiveram alguém que acreditou no potencial deles. Por isso, Ribamar, pode ser teimoso do jeito que você é,
mas eu ainda creio que há uma graça de Deus e um chamado de Deus sobre a tua vida. Eu estou te dizendo, e eu posso ir para o meu leito de morte dizendo, há um chamado e uma graça de Deus sobre a tua vida. Pode correr, meu amigo, mas Deus vai te cercar. Tenho certeza, e nós precisamos de homens e mulheres de Deus que acreditem uns nos outros, acreditem no potencial, que gastem tempo, que discipulem, que preparem, que guardem, que ajudem e que façam e levantem homens e potenciais de Deus adormecidos, que estão parados, que penduraram a sua chuteira, que vai lá, ajuda o irmão a limpar a chuteira, a limpar tudo, a calçar a chuteira novamente e marchar no projeto e no propósito que Deus tem para eles. E sabe o que acontece depois? Quando Barnabé é escolhido para uma viagem missionária, quem vai com ele? Paulo. Aquele a quem ele buscou. Sabe talvez por que nós temos andado tão sozinhos, Salim? Porque nós não temos buscado discípulos. Porque muitas vezes a gente quer pegar pessoas prontas, mas nós precisamos aprender a gerar discípulos, a começar do zero e acreditar em potenciais e para que formar neles filhos, para que eles possam andar e nos servir e nos ajudar no ministério e estar conosco na caminhada. Nós precisamos, Fernando. Deus precisa levantar e tudo precisa clamar a Deus. Eu preciso de alguém para assumir o meu lugar daqui a um tempo. Gerar um discípulo, acreditar numa pessoa e acreditar e investir e saber, não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três, mas vão ser várias vezes que você vai precisar levantar, ajudar, fortalecer, até o dia que ele vai estar ajudando outros. Isso é discipulado, isso é o que nós cremos, isso é o que nós queremos implementar e voltar a fazer dentro da igreja desse tempo. Nós queremos voltar a trabalhar e acreditar nos nossos irmãos, incentivar, lançar palavras de coragem, lançar palavras de fé, lançar palavras, sabe, de incentivo, lançar palavras, sabe, de encorajamento, porque para dizer que a gente não presta, a gente já tem alguém muito bom, que chama Satanás, e nós mesmos, que nós toda hora sabotamos nós mesmos. E uma das coisas que eu tenho sentido e que tenho conversado com muitas pessoas, tenho visto, é o quanto que nós temos dificuldade para acreditar e para entender que nós temos uma graça de Deus e nós temos uma unção de Deus sobre as nossas vidas. E se eu pudesse passar algo para essa geração, eu iria bater e rachar a cabeça deles e colocar a realidade que há uma graça e uma unção de Deus sobre a tua vida, que Deus não te colocou neste lugar à toa, e você é um projeto do Deus vivo, do Jeová Rafa, do Deus Todo-Poderoso. Você é um projeto de Deus, e Deus, quando te fez, Ele te escolheu no ventre da tua mãe, antes de te gerar. Deus te escolheu e te fez como um profeta para essa geração e para essa nação. E sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque os profetas estão adormecidos. Sabe por que o Brasil está do jeito que ele está? Porque os profetas calaram e pararam de profetizar. Mas sabe por que os profetas pararam? Porque não existem pessoas perto deles para incentivá-los, para ajudá-los, para fortalecê-los, para incentivar o ministério deles, para dizer, cara, é de Deus, continue, vamos lá. Nós precisamos restaurar isso dentro da igreja, acreditar nos nossos irmãos, acreditar nas pessoas, e como um Barnabé, cheio do Espírito Santo, foi lá e buscou o Paulo, e ele levanta, e de repente alguém chega. Pois não, Paulo está aí? Pois não, sou eu, Paulo Barnabé, e eu acredito na graça e na unção de Deus sobre a sua vida. Imagina o coração de Paulo. Imagina o coração de Paulo como deve ter ficado naquele dia. E não era mais um dia, não era mais um dia comum, era o dia da restauração do seu ministério e ele não sabia. Um dos grandes problemas que nós carregamos é que nós trabalhamos e carregamos e tratamos o natural,
Sabe, tudo como natural, não é natural, não é mais um culto, é um encontro com Deus. Não é mais um dia comum, é um dia onde Deus vai usar para levantar vidas. Não é mais uma reunião, é um encontro com Deus. Não é mais uma pessoa, são vidas que vão ser salvas através daquela pessoa. Não é mais um casamento que Deus vai usar para você restaurar, são filhos que virão daquele casamento, são pessoas que virão daquela vida, são vidas que serão abençoadas até 1000 gerações. Presta atenção, 2000 anos depois, estamos eu e você aqui, conversando e falando sobre Barnabé, sobre o cara que acreditou no outro cara. E uma vez eu pedi isso, e estou te falando para ti. Se você não for o cara, que pelo menos você seja o cara que levantou o cara. Vamos ficar de pé. Porque o cara precisa do cara. Enquanto eu pregava, eu garanto que o Espírito Santo te trouxe à memória pelo menos um potencial que tem andado parado. E todos nós aqui se conhecemos tantas pessoas que têm andado paradas, que penduraram chuteira, que um dia fizeram um voto de gastar os seus dias servindo a Deus, e hoje tem andado correndo atrás de tantas outras coisas, e tem visto que nada disso satisfaz. Nada disso enche o vazio da sua alma. Nada disso enche o vazio. E hoje eles estão deprimidos, estão angustiados, estão tristes, estão abatidos. Mas amanhã eles vão acordar em mais um dia. Presta atenção, amanhã eles vão acordar para mais um dia. Respirar fundo e buscar forças de onde eles não têm. Para viver mais um dia e pensando que mais um dia. Mas Deus pode te usar para mudar uma história, mudar um destino, restaurar uma vida, restaurar um ministério, restaurar um chamado. E que Deus te use. E esse é o meu desafio, esse é o meu chamado. Para que amanhã, quando eles chegarem pensando que é mais um dia, no comum é mais um dia, ele receba a tua ligação. Mano, estou passando aí para a gente ir junto para a igreja hoje à noite. Mano, bora comer um sanduíche? Cara, mas deixa eu te pedir uma coisa, eu estou te suplicando. Não vai para condenar. Estou te pedindo nessa noite, não vai para condenar. Porque aquela pessoa está do jeito que está, porque ela não teve força para subir para Jerusalém, ela sabia. E tem outro texto que diz o seguinte, que quando Paulo encontra Barnabé, sabe qual é a pergunta que Paulo faz para ele? Como é que está a igreja em Jerusalém? Barnabé, como é que está lá? Barnabé fala, eu preciso de ti, vamos. Essas pessoas às vezes elas estão de longe, buscando notícias para saber como estão, mas não tem forças de voltar. Que Deus possa levantar neste lugar, discipuladores, dispostos a buscar Paulo com a chuteira pendurada, a levantar ministérios, a ser um espelho na vida do teu irmão, para que o teu irmão possa lembrar da graça e do chamado de Deus que há na vida dele, para que você possa ser usado, para que o seu irmão, através das suas palavras, possa voltar a crer, voltar a sonhar e voltar a acreditar no chamado de Deus na vida dele, para que teu irmão possa voltar ganhando almas, discipulando outros e ganhando outros, e que outros vão ganhar outros, até nós ganharmos e atingirmos o número que falta para cantar Maranata, vem Jesus. Que Deus levante nesse lugar.
Barnabés, que Deus levante nesse lugar espelhos de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Porque ela vem e fala conosco de uma forma que nada mais faz. Só a tua palavra pode fazer isso. Obrigado pela tua palavra. E nessa noite eu te peço, Pai. Nessa noite eu te peço, Pai. Levanta nesse lugar discipuladores. Levanta nesta igreja Barnabés. Levanta nessa igreja homens e mulheres dispostos a pagar o preço pelos nossos irmãos. Levanta neste lugar homens e mulheres dispostos a sair da sua zona de conforto para alcançar vidas, para alcançar almas, para ganhar pessoas. Levanta neste lugar. Como eu já tenho te pedido tantas outras vezes, levanta neste lugar os profetas adormecidos deste lugar, as profetisas adormecidas neste lugar, os levitas que de algum momento penduraram as suas harpas. Levanta neste lugar os pastores que pararam em algum momento de acreditar no chamado de Deus para a vida deles. Levanta neste lugar homens e mulheres segundo o seu coração, que estão dispostos a te representar aqui na terra, acreditando nos nossos irmãos e pegando homens como Pedro, homens que o mundo não acreditava neles, e fazendo deles homens e mulheres segundo o teu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, coloca nos nossos corações essas pessoas que precisam de nós. Começa a colocar nos corações da tua igreja, começa a colocar no coração da tua igreja. E eu te peço, Espírito Santo, ajuda-nos, dá-nos força para ligar, para mandar uma mensagem, para acreditar e para ajudar o nosso irmão a voltar a sonhar novamente. Dá-nos a sensibilidade de trazer os nossos irmãos de volta para cá, Pai. Começa a profetizar sobre a tua vida nessa noite, sobre a tua própria vida. Começa a profetizar que o Espírito Santo vai te dar força. Começa a profetizar, Espírito Santo, dá-nos coragem, dá-nos força para sairmos da nossa zona de conforto. Cura, Pai, cura as feridas que há no nosso coração. Cura, Pai. É verdade, Pai, nós vamos ter Judas no nosso meio que vão nos trair, mas nós também teremos Pedro, teremos Tiago, teremos João, teremos homens segundo o teu coração. É verdade, Pai. E abre e levanta neste lugar, Pai, discipuladores segundo o teu coração, homens e mulheres que acreditam nos nossos irmãos. E o que eu te peço, Pai, Vinho Novo já foi conhecida como restauradora de ministérios. Eu sou prova viva disso. Restaura isso também na tua casa, como o Senhor já tem restaurado todas as outras coisas, Pai. Que esse seja conhecida como uma casa de restauração,
uma casa de restauração de ministérios, restauração de casamentos, restauração, ó Pai, de vidas, restauração de drogados, restauração de viciados, restauração de prostitutas, restauração de, ó Pai, começa a profetizar, querido. Começa a profetizar, querido. Que essa seja conhecida como uma casa de restauração, como o Senhor tem nos criado para ser. Leva-nos de volta a carta que o Senhor nos deu como igreja. Leva-nos de volta a carta que o Senhor nos deu como igreja. Ah, Deus, nós não aceitamos a imagem que o mundo tem trazido e tem colocado sobre a igreja. A igreja não é um lugar de condenação. A igreja não é um lugar de perseguição. A igreja é um lugar de restauração. A igreja é um lugar de amor. A igreja é um lugar de visão, de transformação. Eu profetizo isso sobre essa casa. Improváveis. Ajuda-nos a levantar os improváveis. Ajuda-nos a levantar os improváveis. Ajuda-nos a levantar os improváveis. Ajuda-nos a sermos espelho para os nossos irmãos. Incentivadores, Pai. Incentivadores, Pai. Levanta neste lugar homens como Jonathan, que acha Davi numa caverna e diz: há uma unção de Deus sobre ti, e tu serás o rei de Israel. Levanta neste lugar. Levanta neste lugar, Barnabé, Jonas. Levanta neste lugar. Levanta. Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você é um profeta de Deus. Para te lembrar que há pessoas lá fora, há uma geração lá fora esperando. Romanos diz, aguardando com expectativa a revelação sua. Que presta atenção. Você pode mudar a eternidade de uma pessoa. Você pode mudar a eternidade de uma pessoa, de uma família, de uma vida. Para de ouvir as mentiras de Satanás e aceite que você é um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Um projeto de Deus. Pai, assim eu te peço, assim eu quero abençoar a tua casa nessa noite. Levanta neste lugar. Oh Deus. Restauradores de vidas, restauradores de brechas, restauradores de vidas. Ajuda-nos, ó Pai, durante essa semana a procurar os nossos irmãos e a procurar incentivar, a ser para eles um incentivo. E levanta neste lugar discipuladores, segundo o teu coração, que acreditam, que creem, que investem em transformações de vida. Assim eu abençoo a tua casa nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus. Graça e paz. Em nome de Jesus. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Coloca uma vida, presta atenção. Uma vida. E manda umas mensagens. Luta por ela. Procura ela essa semana. Ora por ela.
e busca ela. E seja um Barnabé na vida dessa uma pessoa. Em nome de Jesus, amém? Graça e paz em nome de Jesus. Dá um abraço em 2, 3 irmãos.